No caso do primeiro acordo, a vítima ela acabou ajuizando uma ação contra o município de Blumenau, porque enquanto ela estava trafegando por uma rua, ela acabou colidindo com uma carga de macadame que estava ali dispersa e que acabou gerando vários prejuízos. Nesse caso, a relação entre o acordo e o artigo é que a decisão que os desembargadores deram ao município é que ele responderia pela responsabilidade civil subjetiva, porque ficou reconhecida sua conduta que foi omissiva, o dano que foi gerado, o nexo causal entre o dano e a conduta, e também ficou ali evidente sua culpa através da negligência. Nesse caso, o Estado ele acabou assumindo o risco de um resultado negativo, porque ele tinha o dever de agir. E a gente sabe que o resultado ele é também um dos requisitos essenciais para verificar a antijuricidade da responsabilidade civil. E como o município acabou não tomando todas as medidas para prever com que a sua conduta ativa ou omissiva poderia gerar algum dano, isso ainda sendo que seria, apesar de que não há nenhuma lei que expresse que o Estado ele obrigatoriamente precisa ter esse dever de agir, fica ali subentendido que as funções públicas elas precisam exercer esta função. Nesse caso, sendo aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva, como o Welles ele fala, a antijuridicidade é um dos requisitos e além da antijuridicidade precisa também reconhecer a culpa, verificar a culpa, que nesse caso seria a negligência, porque fica evidente dessa forma de que deveria ter colocado a sinalização e não colocou nenhum tipo de sinalização. E além disso, por se tratar de uma conduta omissiva, para a responsabilidade civil, existem algumas situações em que fica difícil de verificar a antijuridicidade. Nesse caso da omissão, é nítida que a sua omissão ali, ela realmente foi ilícita, a partir do momento que o poder público ele precisa colocar uma sinalização ali que compete a sua função para informar que naquela parte da rua tem uma carga de macadame. Existem algumas situações que não são tão nítidas, como é o caso da omissão subjetiva, que nesse caso por exemplo, como que acaba sendo citado no texto, que é o caso de quando a ponte se rompe e ali você tem o dever de agir. Mesmo sendo um direito particular, não precisa também estar expresso no ordenamento jurídico que se tem o dever de agir. Mas como ali o Di Lorenzo ele acaba informando que precisa ter pelo menos o mínimo de contato social para que ocorra essa omissão ilícita. Independente se uma é mais clara que a outra, as duas acabam sendo uma omissão ilícita com o dever de agir. Olá. Então, eu fiquei responsável por falar sobre o segundo acórdão que nós escolhemos. Esse acórdão ele fala objetivamente sobre uma relação civil extracontratual que se deu frente após a construção, na verdade, de uma usina hidrelétrica, e foi pleiteada por pescadores que tiveram a sua rotina totalmente afetada, né, após o empreendimento desse grande monumento construído no seu rio. Os pescadores pleitearam que após a construção dessa usina, os peixes que passaram a viver nesse rio, eles se tornaram peixes menos rentáveis ou lucrativos, o que onerou em grande parte o seu período de trabalho, tornando muito maior, e o seu lucro muito mais baixo, já que os peixes que ali viviam eram muito menos lucrativos, né? Inicialmente, não há como cogitar ou como se falar na relação contratual que se deu entre a usina, entre a contratação da usina, em algum tipo de antijuridicidade. Só que posteriormente, né, na modalidade extracontratual, é possível observar um fato antijurídico a partir do momento que a usina passa a causar um dano aos pescadores, né? Então, como a antijuridicidade é um pressuposto da responsabilidade civil extracontratual, então não há como se deixar de pontuar essa antijuridicidade. Primeiro parênteses. Segundo parênteses. Independentemente de culpa ou não da usina, e nesse caso em específico, a usina prestou todos os seus deveres de cuidado, as análises foram feitas, todas as devidas necessidades, tanto ambientais, econômicas e sociais foram verificadas, devido à magnitude do empreendimento, não há como se deixar de analisar que hajam grandes impactos. Todavia, ficam alguns pontos que não vão ser resolvidos totalmente. E nesse sentido, essa ação ajuizada coube perfeitamente para devolver ali aos pescadores
o seu lucro, ainda que de maneira, né, gradativa, ou enfim, de maneira paliativa, para manter a dignidade daquele meio que eles já viviam. Então, dentro dessa óptica, voltando para a óptica da responsabilidade civil, mesmo quando o agente que causa o dano, ele age de maneira lícita, ele passou a causar um dano. E nesse sentido, nós estamos falando necessariamente de responsabilidade objetiva, né? Ainda que não houvesse, como não houve, uma caracterização direta no contrato da usina de algum dano emergente, houve posteriormente um dano que gerou um lucro cessante, indenização material ou patrimonial, e que ficou totalmente arraigada nesse dano. Então, reitera-se novamente que a concessionária não teve nenhuma ilegalidade na sua postura, todavia, né, a responsabilidade civil extracontratual, ela é pautada justamente nessas relações que não são observadas na lei. Então, elas derivam de uma terceira relação ou de uma relação nova. E foi o caso dessa que gerou um dano, mas que, nesse caso concreto, independeu de culpa inicialmente. Né? Então, fica claro que a antijuridicidade desse caso, ela fica latente na conduta ali do agente, que não se deu diretamente, né? Mas que demonstrou um desvalor antijurídico quando relacionado ao resultado que foi alcançado, né? Então, a gente afasta essa análise um pouco daquela de duty of care, né? Daquela análise de duty of care, e ainda a gente se aproxima um pouco daquela tendência de solução entre a teoria do desvalor da conduta e a teoria do desvalor do resultado, como não poderia deixar de ser diferente.